Nós vamos mostrar pra você uma história De uma criança dramatizada Para o nosso domingão. de uma pessoa que perseguiu a... Se eu pudesse voltar atrás, o que eu fiz, me acabei. Me fudi. Eu fiz Sexo! Fiz tudo. Aos 1000 anos, o que eu mais gostava era... Imaginando como era Formidável. ser famosa. Eu olhava aquela TV e eu tinha vontade de me jogar dentro da TV. Porque só elas tiveram sorte. Porque você é da Merda. Elas viviam um pesadelo, enquanto eu vivia num mundo mágico. Olha pra lá, quem ia querer me colocar na... Juju. A partir desse dia eu comecei a me arrumar menos. Todo o dinheiro que eu ganhava de programa eu gastava em purê de batatas. Eu vivia Me fudendo. Eu passava anos na frente do espelho e fingia estar apresentando. Muitas vezes o resultado não ficava. formidável. Por que eu nasci sem Por que eu nasci sem sócio? Porque você é da Merda. Eu iria ser formidável. rodeada de Pitusca. sendo cortejada e admirada por... Ninguém. Ela estava andando numa via. Eu tive que ir sozinha porque minha mãe não gostava da ideia de eu querer ser Uma merda. Ela dizia que eu deveria Plantar batata. pra fazer. Purê de batatas. Mas não era isso que eu queria pra mim. E por isso eu estava indo atrás do meu... Quem me atendeu foi o Juro. Ele me olhou e disse que que uma boa raspadinho na buceta. resolveria o meu problema. Mas também disse que para que eu começasse a carreira, Nos próximos 700 anos. eu precisava fazer um... Só que isso me custaria... Mais de 8.000. Eu não tinha... 8.000. Eu ficava pensando como é que eu conseguiria... Merda. Eu saí de lá. Muito puta já com aquilo. Eu tinha que conseguir aquele dinheiro de qualquer jeito. Eu não conseguia parar de pensar na... E foi aí que eu pensei. A minha mãe, Tem muitas toalheiras. na gaveta do quarto, todo mês ela guardava lá... Coisa de eletricidade. Meu Deus, Um peru. eu fui até o quarto dela e roubei... As toalheiras. Mas não foi bem assim. Aquela agência só me conseguiu... Batata. Mas nada que me fizesse crescer na carreira. Até que um dia eu descobri que ia ter uma emissora de... Na mesma hora eu liguei pro Juju, mas o dono da agência disse que Não. eu não estava. Formidável. Ele não ia me colocar numa dessas. Ele me faria perder uma oportunidade tão valiosa como essa. Sim. Eu resolvi falar com ele pessoalmente. Ele tinha que fazer alguma... Uma merda lá e tudo. Quando eu cheguei, a recepcionista me disse que o Juju... Tomar um Cafezinho. Então eu disse que iria esperá-lo na sala dele. Assim que eu entrei, já fui logo mexendo nas... Porcaria. Cara, encontrei a lista com os nomes das modelos por... Então, eu marquei o nome e o número de uma das garotas e dali mesmo liguei pra ela. Disse que eu era recepcionista da agência e que eu... Pro Beleléu. Então eu liguei pra uma amiga minha e pedi pra que ela ligasse pra uma amiga minha e pedi pra que ela ligasse pra uma amiga minha e pedi pra que ela ligasse e dizendo que ela não poderia ir ao... E que era pra ela... Cagado. Pronto. Ele entrou na sala toda... E eu falei que estava passando por ali e resolvi entrar. Só pra... tomar um Cafezinho. Nessa hora ele leu o bilhete e eu, no mágico, perguntei o que foi. E ele me disse que uma modelo tinha acabado de... Plantar batata. pra fazer. Purê de batatas. Foi aí que eu me fudi. Eu realmente era de... Menos. Eu fui a... Fiz o meu... Cafezinho. E depois, quando todos estavam... Morrendo de fome. Eu dei um jeitinho de subir e andar pela... Acabei indo parar nos bastidores de um programa de... Sexo. Foi fácil, rápido. Eu fiz que eu estava... Puta já com aquilo. Acabei encontrando o produtor. O nome dele era Val, mas ele parecia um mundo mágico. Então, eu comecei a me oferecer pra ele. Ele me deu o seu... Cafezinho. Pediu pra que eu voltasse no outro dia pra gente conversar. Pior. Eu cheguei em casa muito... Formidável. Mas ela não gostou muito. Disse que eu tinha que... Plantar batata. pra fazer. Purê de batatas. No outro dia eu fui procurar o tal... Ele foi muito simpático, muito... E assim que eu entrei, ele já foi logo me oferecendo. Cafezinho. Eu percebi que ele me olhava de um jeito. Ele me disse que também trabalhava numa produtora de... Eu quase caí pra lá. Ele seria a minha ponte pra... Eu precisava fazer alguma... Uma merda. pra que ele... Foi aí então que ele me convidou pra tomar uma... Boa martelada às segundas de manhã. O Vavu me ligou. E disse que passaria em casa às 7 horas. Eu arrumei menos o que eu queria era impressioná-lo. Conversamos. O dia inteiro. Ficava o tempo todo perguntando do... Ele sempre respondia que depois a gente conversava sobre trabalho. No final da conversa ele veio com um papo. Sexo. Na hora eu lembrei da minha mãe dizendo que... Esse trato vai te assombrar. Mas ao mesmo tempo eu me lembrava da TV. Na verdade eu era virgem e no fundo eu estava Muito puta já com aquela situação. Mas pra conseguir o que eu queria, eu era capaz de... Sexo. Depois eu acabei gostando. Ele sempre me prometia trabalho no...
Mas isso nunca acontecesse depois de uns 700 anos. Minha secretária falava que ele Se fudeu. bom, que ele Tomaram Cafezinho. sabia que aquilo era Uma merda. Eu resolvi ir até lá pessoalmente. Eu cheguei e já fui logo entrando na sala. A secretária até tentou me segurar e avisar o Vavo, mas eu fui muito mais rápida. Ele Se fudeu. que eu não ia ser passada para lá. Ele havia me prometido um papel e ainda não tinha papel. Começou a falar que estava na hora de eu saber alguma. Uma merda. Ele disse que eu era mais uma gorda que ficou dando em cima dele e que ao contrário dele, ele trabalhava, que eu jamais faria parte de um elenco de um porque eu era feia, gorda e comia tudo. E que além de tudo, eu não sabia. Ele disse que eu era Uma merda. e que eu nunca entraria no meio da. Ele me expulsou da sala como se eu fosse um. E continuou falando que eu era pobre, gorda e que eu deveria Plantar batata. Purê de batatas. Eu saí da sala Feliz contente. como aquele Filho da puta. teve coragem de me enganar. Eu estava me sentindo. Feliz contente. E a minha carreira? A minha. Eu ficava lembrando dele falando que eu comia tudo. Eu não como. Chocolate. Eu não como. Purê de batatas. Eu não como. Cebola. Eu não como. Bafomé. Eu não como. Eu não como. Seu cu. Eu não como. Cafezinho. Eu não como. Uma merda. Eu não como. Pitusca. Sim. Eu não como. A partir daquele dia, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ficar muito Puta. dia eu ia tacar na cara do Vavo. Já aí, fiquei viciada em. Mas eu não tinha como bancar essa merda. Foi então que eu comecei a roubar Toalheiras. na gaveta do quarto. E roubava mesmo. Eu estava decidida a conseguir o. E derrubava todos. Um dia eu fui fazer um teste para um comercial de. Passei O dia inteiro. decorando aquele texto e pedi pra cá ir comigo até lá. Quando estava saindo, o produtor pediu pra cá fizesse o teste. O produtor começou a fazer elogios a ela, dizendo que a beleza dela era assim, mas era algo que chamou. Aí eu não aguentei. Ela com aquela cara de Melhor do universo. e acabaram. Me fudendo. Mas eu não perdi tempo. Enquanto ele estava lendo o texto para fazer o teste, Eu falei pro produtor que ela era garota de Sexo. e que se ela fizesse o comercial, o produto poderia. Se fuder. E eu acreditou. Os trabalhos não apareciam. Então eu comecei a frequentar festas e festas, tudo pensando em. Tudo por Sexo. sempre pensando. Mas eu só queria mesmo era ser famosa, entrar na. Teve outro homem que eu saí foi o Sans. Ele era imprestável e dono de uma agência. Por isso, eu me fudi. Ficamos conversando. O dia inteiro. Durante essa conversa, eu contei a ele meu sonho de ser uma artista, na esperança que ele me ajudasse. Mas me fudi. Até hoje, aquele Puto. nunca me arrumou nada. Um dia eu conheci o Dr. Haroldo. Esse foi fácil. eu saía com ele, em troca, saía com ele. Fiquei viciada em cirurgia. Eu nunca tive medo, eu fazia mesmo. Pra mim, o mais importante era isso. Eu perdi as contas de quantos homens eu cheguei a sair. Alguns até me ajudavam. Eu fiz trabalhos pequenos, mas nada que eu me destacasse. E eu já não sabia mais o que fazer. Posso dizer que na minha vida eu nunca tive um amor de. Mentira. Eu nunca quis me prender a nenhum homem pra poder ficar livre e sair com. Mais de 8.000. Eu acabava dando Cafezinho. só pra conseguir o que. Cheguei até a destruir o Mega Man. Mas eu não tava nem aí. Os anos se passaram e nada deu a alcançar o meu. Eu comecei a me sentir fraca. Comecei a achar que eu estava. Ridícula. E eu, preocupada com o meu desânimo, fui ao laboratório no mesmo dia. E na semana seguinte, eu já estava com os resultados. Acabei sendo contaminada com o vírus do. E acho que esse é o meu castigo.